Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Café com Sancler. Hoje o nosso tema vai ser Direito Processual Civil, especificamente sobre o assunto da ordem dos processos nos tribunais. Eu separei um tema muito importante, um tema bem delicado, não só para você que já é advogado, pois muitos advogados, muitos colegas meus estão assistindo esse programa, o que é um prazer, uma extrema felicidade para mim, mas principalmente para você que está estudando para concurso público. Eu separei hoje o artigo 937 do novo CPC. Ele apresenta peculiaridades novas e muitas pegadinhas de prova. O tema, portanto, é o artigo 937 do novo CPC. O artigo 937 do novo CPC, ele trata da sessão de julgamento. O que eu quero destacar hoje é a sustentação oral do advogado. Qual é o prazo para a sustentação oral do advogado, se esse prazo pode ou não pode ser prorrogável. Os livros estão aí apresentando certa divergência sobre esse assunto. A peculiaridade do novo CPC, qual é o momento oportuno para o advogado requerer sustentação oral, qual é o momento oportuno para ele fazer a sustentação oral, quais são os processos em que se pode fazer essa sustentação oral. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse artigo, para o artigo 937. Me permita fazer a leitura, você pegue o seu código aí e vamos grifar aqui os pontos importantes. Artigo 937 diz o seguinte: na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e depois ao recorrido. Lembrando, né, que o réu, o recorrido, ele sempre fala por último. E nos casos de sua intervenção, por último, o membro do Ministério Público, quando lhe couber falar nos autos. Pelo prazo, olha que interessante o artigo 937, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem as suas razões. Nas seguintes hipóteses, nós temos lá o artigo 1021. Presta bem atenção. Quem fala primeiro? O recorrente e depois o recorrido. Se o Ministério Público ele está participando do processo, quem fala por último vai ser o MP. Até aqui tudo bem, um sistema lógico de fácil interpretação. O que está gerando polêmica na prática, e principalmente nos livros de processo civil, é sobre o prazo de 15 minutos. Antes de falar sobre esse prazo, você tem que lembrar que no IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, o prazo ele é dobrado, ele é de 30 minutos, tá? No IRDR, artigo 984, inciso 2º, lá no IRDR, o prazo para sustentar oralmente é de 30 minutos, beleza? Volta aqui no artigo 937. O artigo 937 diz que esse prazo de 15 minutos é improrrogável. O que, ao meu sentir, é um verdadeiro absurdo, porque o presidente ou o relator pode prorrogar o prazo de sustentação oral para ajustar a especificidade da causa. Basta lembrarmos dos poderes do juiz conferidos lá no artigo 139 do novo CPC. O artigo 139, inciso 6º do novo CPC, ele confere ao juiz a prerrogativa de dilatar os prazos para adequar às especificidades da demanda. O professor Fred Didier Júnior e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, professores que eu tenho muito carinho, apreço e admiração, esses professores, eles defendem a tese de que o juiz, o relator, ele pode sim prorrogar os prazos. Inclusive, o professor Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha citam em seu livro o exemplo do mensalão. O exemplo julgado no Supremo Tribunal Federal, o mensalão. O PGR, o Procurador-Geral da República, ele teve um prazo maior para sustentar as suas razões. Lógico, o processo ele era muito grande. Quando o processo ele é normal, tudo bem,
esse prazo improrrogável ele é justificável. Mas imagine um processo com muitos autores, um processo muito complexo, que envolva aí um relevante interesse social, um processo muito específico em que 15 minutos fica um prazo muito curto para o advogado sustentar as suas razões oralmente. Eu, particularmente, não vejo tanta efetividade na sustentação oral, pois nós, advogados, sabemos que na prática os relatores, os votantes já chegam com seus votos prontos na sessão. A sustentação oral é excepcionalíssima conseguir mudar o voto de um relator, né? Às vezes é muito mais eficaz você ir despachar com o relator antes da sessão, distribuir o memorial, do que sustentar oralmente. Mas isso não é a nossa preocupação aqui. A minha preocupação nessas dicas é te preparar para as provas de concursos públicos, para as provas da OAB e também, como advogado, para que você tenha uma atuação profissional muito boa, que seja valorosa, efetiva e que você cumpre o que está previsto no Estatuto da OAB, a nossa função social como advogado. Então presta bem atenção. Esse prazo de 15 minutos, letra de lei, e concurso é letra de lei, ele é improrrogável. Improrrogável. Mas eu, seguindo o pensamento dos grandes professores, Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, entendo que, pela previsão expressa no artigo 139, inciso 6º, não teria problema nenhum o relator ou até mesmo o presidente da sessão, que conduz a sessão, prorrogar esse prazo. Superado esse primeiro ponto do caput, vamos entender o seguinte: quais são os recursos que se podem sustentar oralmente de acordo com o CPC? Tá tudo aqui, ó. Apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, os embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança, na reclamação. Mas eu quero uma atenção especial para o inciso 8º do artigo 937. O agravo de instrumento não tem sustentação oral, salvo em uma única hipótese. Olha só o que diz o artigo 937, inciso 8º do novo CPC. Cabe sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Então presta bem atenção. Você vai lá no artigo 1015, que é o artigo lá, o rol do agravo de instrumento, que também é muito polêmico, eu vou gravar uma dica sobre isso em breve. O artigo 1015 do novo CPC, somente contra tutela provisória, aí não importa qual seja, se é de urgência ou de evidência, cabe sustentação oral. Porquanto a regra é, no agravo de instrumento, não cabe sustentação oral, salvo contra a tutela provisória de urgência ou de evidência. Isso é uma possível pegadinha de prova e eu quero que você fique atento quanto a isso. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu quero dar mais algumas dicas breves aí sobre o artigo 937. A outra dica está no parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º que interessante. O procurador que desejar proferir uma sustentação oral poderá requerer, grifa essa parte agora, até o início da sessão, que o processo seja julgado, em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Então presta bem atenção. Se você, advogado, quer fazer uma sustentação oral, antes de começar a sessão, você tem que ir lá requerer. Vai na secretaria, não importa. Antes da sessão é que é o momento oportuno para o advogado requerer uma preferência de julgamento ou até mesmo uma sustentação oral. Então cuidado aí com esse momento, principalmente por uma prova de concurso público. Um outro fato interessante é o parágrafo 4º do artigo 937. O parágrafo 4º, ele é interessantíssimo. Você sabia que no novo CPC, o advogado, assim como nós estamos fazendo aqui agora, pode fazer uma sustentação oral por videoconferência? Isso mesmo, videoconferência. Olha só o artigo 937, parágrafo 4º, o que ele diz.
É permitido ao advogado, presta bem atenção, com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência, olha que legal, ou outro recurso tecnológico de transmissão. FaceTime, WhatsApp, desde que requeira até o dia anterior da sessão. Então presta bem atenção. Agora é sério, muito sério mesmo. Principalmente para você que vai fazer as provas aí agora em 2017, TRT, galera aí do TJ de Minas, TJ de São Paulo. Cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Se o camarada vai fazer a sustentação oral presencial, qual é o momento que ele tem que pedir para fazer essa sustentação? Pedir não, né? Requerer. Até o início da sessão. Se a sustentação oral vai ser de forma presencial, até o início da sessão, ele tem que requerer. Se ela vai ser por videoconferência, cuidado com o finalzinho aqui, ó. É até o dia anterior da sessão. Se for por videoconferência, é até o dia anterior da sessão. Então, a sustentação oral, para finalizar esse vídeo, ela pode ser de 15 minutos ou de 30 minutos, lá no IRDR, artigo 984, inciso 2º. A sustentação oral, ela pode ser por videoconferência ou pode ser presencial. Ela só vai ser por videoconferência quando o advogado tiver um domicílio em cidade diversa da onde está sediado o tribunal. Nesse caso, do parágrafo 4º, o advogado tem que requerer até um dia antes da sessão de julgamento. Se a sustentação oral se for por forma presencial, na modalidade presencial, até a data de início do julgamento. E cuidado com a pegadinha do inciso 8º do artigo 937, só cabe sustentação oral em agravo de instrumento quando for contra a tutela provisória. Por fim, última dica. Isso é uma dica, mas eu fico aqui, a direção já está me cobrando, ó, vai logo. Aqui é uma dica, mas eu tenho vontade de dar uma verdadeira aula para você. Você sabe disso, você que é meu aluno já me conhece. Por fim, para finalizar, prometo, direção, embargos de declaração não tem sustentação oral, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de curtir, de comentar aqui embaixo desse vídeo no YouTube ou no Facebook. Se você quiser sugerir algum tema, pode mandar um e-mail para mim, uma mensagem inbox no Facebook, pode escrever embaixo desse vídeo aqui, fique à vontade. Vamos estudar, vamos juntos e até a próxima.